Eu vou conversar agora com o Juliano Cortinhas, ele é professor de Relações Internacionais na Universidade de Brasília e também em Virgínia, nos Estados Unidos. Boa noite, professor, muito obrigada por falar com a gente. Bom, eu quero começar te perguntando sobre essas negociações, essa quarta rodada de negociações que começou lá na segunda-feira e parece ter sido concluída hoje. E há indícios aí de novas possibilidades de um acordo? Qual a sua opinião? Olha, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar novamente com vocês. Veja, ambos os lados estão pressionados e nesse contexto, a possibilidade de acordos ela se torna mais favorável, né? Então, quanto mais eles conversam, mais próximo de um acordo estaremos, né? E a ideia é poupar vidas, né? Quanto antes sair o acordo, menos vidas serão perdidas, né? Estávamos há pouco observando as imagens da destruição de várias cidades ucranianas, inclusive já de Kiev, e a entrada dos russos, né, em definitivo na cidade de Kiev certamente aumentará muito o número de civis mortos. É uma cidade bastante povoada, é uma cidade que tem concentrações populacionais grandes, nem todo mundo saiu da cidade, né? Muitas pessoas optaram por ficar, então certamente o número de mortes será muito elevado se os russos realmente marcharem sobre a capital ucraniana, e é isso que se quer evitar. Acho, inclusive, que os próprios russos querem evitar isso, porque dominar a capital, né, de um país significa ter de reconstruí-la depois, né? E principalmente se eles retirarem o Zelensky do poder. Não acredito que seja essa a perspectiva com a qual os russos estão trabalhando. Só que para evitar isso, é preciso que um acordo saia rápido. O Zelensky falou aí, como a gente viu, que as negociações estão mais realistas. O Sergei Lavrov falou assim, há esperança de compromisso, há esperança de um acordo. Bom, se eles estão dizendo isso, é que as conversações, então, estão avançando. Pode ser aí que numa nova rodada de negociações, eles cheguem finalmente a um acordo para acabar com o conflito? Sem dúvida, é isso que se espera, é isso que se pretende, né, com esses encontros. E veja que, à medida que o tempo passa, né, apesar de que as pressões aumentam, e até, de certa forma, porque as pressões aumentam, essa saída se torna mais provável, né? Tanto as sanções do lado dos países ocidentais pressionam bastante a economia russa e o próprio cargo do Putin, de certa forma, né? Quando eles pressionam os oligarcas, quando eles pressionam os seus apoiadores, quanto do lado do Zelensky, né, as vítimas, enfim, o aumento da catástrofe, né, proveniente da guerra, também o pressiona cada vez mais. Então, é um jogo um pouco duplo, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo em que as vítimas, a destruição pressiona a mesa de negociações, também cria mais ódio, cria mais descontentamento de lado a lado, né? Então as negociações por um lado ficam mais difíceis, por outro elas ficam mais possíveis, mais prováveis, vamos dizer assim. Só que à medida que os russos avançarem no terreno, a negociação tende a ser mais favorável a eles, né? Então, talvez, se Zelensky tivesse feito uma negociação com os russos antes da invasão, ele teria obtido condições mais favoráveis. A questão é que nunca saberemos, né? Isso é o que a gente chama nas ciências sociais de contrafactual, né? Que tem pouca função explicativa. Mas o fato é que houve a invasão, né, criminosa, os russos quebraram diversos princípios de direito internacional. De alguma forma, o sistema internacional precisa trabalhar essa questão também na posteridade, mas o que se espera agora, o que salvará vidas agora, é essa negociação, sem dúvidas. No início do conflito, Joe Biden segurou um pouco nas palavras ali. Hoje, em um discurso, ele chamou Vladimir Putin de criminoso de guerra. Aí o Kremlin falou que essa acusação era imperdoável. E aí, a gente lembra que em março do ano passado, Joe Biden já tinha chamado Vladimir Putin de assassino quando ele teria tentado intervir nas eleições presidenciais americanas de 2020. Quer dizer, é uma troca de acusações ali que no início desse conflito o Biden parece que deu uma segurada nas palavras. Aí hoje ele foi para cima, né?
realmente, né, é uma escalada de tensões e essa escalada vai fazendo com que as acusações de lado a lado se tornem mais graves, né? Veja, eu considero realmente que Putin é um criminoso, mas acho muito complicado ele ser chamado de criminoso pelo presidente de um país que já matou muitos civis ao redor do mundo, sem o aval das Nações Unidas também, né? Porque o grande problema para essa questão é a seguinte: os Estados Unidos também precisam reconhecer seus erros históricos e sentar na mesa de negociações com Putin para retrabalhar a construção do sistema internacional pós-guerra da Ucrânia. É muito provável que Putin continue sendo o presidente russo, é um país extremamente poderoso, é uma potência nuclear, bem como os Estados Unidos também são. É preciso, portanto, que os Estados Unidos reconheçam os seus próprios erros imperialistas ao longo da história. No primeiro ano da Guerra do Iraque, em 2003, eles mataram 12 mil civis iraquianos, segundo contas oficiais. Essas contas, claro que são muito reduzidas em relação ao número total de mortos. A estimativa é que mais de 200 mil civis ao longo dos vários anos que os Estados Unidos passaram no Iraque foram mortos por tropas americanas. Então, se nós acusamos o Putin de ser criminoso, né, os presidentes dos Estados Unidos que passaram pelo governo daquele país durante todos os anos da guerra do Iraque e do Afeganistão são também criminosos, né? E eu concordo com essa assertiva também. Eu acho que todos são, né? Então, não há mocinhos e bandidos nessa questão toda, né? Há bandidos, alguns mais bandidos do que os outros, mas a gente não pode levar um lado como sendo detentor, né, da bondade humana, como sendo detentor daquilo que é certo, porque a guerra do Iraque também foi injustificável, também não foi aprovada pelas Nações Unidas e foi muito criticada à época, só que muito menos criticada. Os Estados Unidos não receberam sanções, enfim, então são dois pesos e duas medidas, né? Isso me incomoda bastante. Na altura do campeonato, professor, você acha que é possível um diálogo entre o presidente dos dois países, no caso que a gente está falando aqui de Joe Biden e Vladimir Putin? Olha, eu acho que a perspectiva de curto prazo não há negociação, não há essa possibilidade, né? Por outro lado, é preciso que esses países voltem à mesa de negociações no médio e longo prazo, até como uma forma de reforçar as instituições internacionais, né? É isso que vai garantir a existência da vida humana na Terra, em última instância, né? Porque, enfim, o que todos nós tememos um ataque nuclear de lado a lado, enfim, né? Uma conflagração de um conflito de grandes proporções. Hoje a humanidade tem problemas muito mais sérios com os quais se preocupar, né? A pandemia ainda não chegou ao seu fim. Temos também, né, as mudanças climáticas, que são um problema que afeta a própria existência do ser humano no nosso planeta. Enfim, há muita necessidade de coordenação no médio e longo prazo. E Rússia e Estados Unidos, como grandes potências que são, a União Europeia também, a China também, são países centrais para garantir a nossa existência neste planeta. Então é importante que eles tenham capacidade de dialogar uns com os outros. Vamos falar ainda sobre as negociações que aconteceram hoje, que essas negociações entre a Rússia e a Ucrânia avançaram, como a gente falou aqui, mas a Ucrânia rejeitou se tornar um país neutro. Vamos entender. Ucranianos e russos avançaram nas negociações. Um dos pontos prevê um cessar-fogo. Isso se a Ucrânia decidir se tornar um país neutro e aceitar impor limites às forças armadas. Pelos termos, a Ucrânia renunciaria ao plano de integrar a OTAN e se comprometeria a não abrigar forças armadas e bases militares estrangeiras no território, em troca de proteção. Pelas leis internacionais, a neutralidade é uma obrigação de um Estado de não interferir em conflitos militares de terceiros. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que eles estão focados em um status neutro para o país vizinho. Não pode haver armas na Ucrânia que representem uma ameaça para a Federação Russa. Estamos prontos para coordenar esses tipos de armas que não nos ameaçam. A Ucrânia tem planos de se aliar à OTAN há anos e até mesmo a Constituição do país tem uma menção sobre isso. Na terça-feira, Zelensky chegou a dar um passo em direção à Rússia e afirmou que era necessário aceitar que o país nunca seria membro da organização.
Mas o assessor da presidência afirmou que a Ucrânia rejeita a ideia de adotar a neutralidade como outros países da União Europeia. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, citou países que são neutros, mas que têm parceria com a OTAN para chegar em um compromisso, como a Finlândia e a Suécia. Eu volto a falar então com o Juliano Cortinhas sobre essa questão da neutralidade que a Rússia exige da Ucrânia. Você pode dizer para a gente o que seria essa neutralidade? Olha, a ideia da Rússia é a garantia de não entrada da Ucrânia na OTAN e o controle sobre as capacidades militares da Ucrânia, né? Esse controle seria a verificação, enfim, de que a Ucrânia não permitiria a instalação de bases dos países da OTAN em seu território, mesmo não sendo membro, enfim, né? Um país pode sediar bases militares de outros países. Pode também sediar a instalação de equipamentos militares de outros países, né? Então, tudo isso faz com que a Rússia se sinta ameaçada. Essa é a razão principal alegada pelos russos para iniciar essa invasão, né? E imagino que não haverá negociação se o Zelensky não ceder nesse aspecto, né? Então, a Rússia está exigindo parcelas do território ucraniano para criar justamente uma linha de defesa, né, ao redor do território russo. Isso significaria, né, que as regiões ali no Donbás sejam consideradas independentes e que a região da Crimeia seja considerada uma parte da Rússia, né? A Rússia já está lá desde 2014. Mas, fora isso, né, é importante para os russos que Zelensky declare, né, que a Ucrânia, enfim, declare que nem no longo prazo irá fazer parte da OTAN. Já existem outros países que têm essa condição de neutralidade garantida em suas constituições, em acordos internacionais, e é isso o que os russos exigem dos ucranianos, né, a não adesão à OTAN e à União Europeia. Imagino que, em algum momento, né, quando essa pressão aumentar ainda mais, Zelensky vai ter que ceder nesse aspecto também, porque sem essa garantia, imagino que os russos não sairão da Ucrânia. Você discute esse status de neutralidade semelhante ao que deu um exemplo aqui de Áustria e Suécia, por exemplo, mas no caso desses dois países, eles são da União Europeia, mas não fazem parte da OTAN, não é isso? Sim, a OTAN e a União Europeia têm membros diferentes, né? Há países que fazem parte de uma e não de outra, né? Mesmo os Estados Unidos são um grande exemplo disso, faz parte da OTAN, né? Na verdade, o grande fiador da OTAN foi quem fez todo o lançamento da organização, né? Quem empurrou a organização por longas décadas e hoje continua sendo o principal organizador da instituição, né? E eles não fazem parte do contexto europeu. Então, são duas instituições completamente independentes, com membros diferentes, com funções diferentes, apesar de a União Europeia, há longo tempo, já dialogar sobre um aparato de defesa comum, né, uma política comum de defesa, de segurança internacional. Isso ainda não se concretizou, mas essa discussão existe no âmbito da União Europeia também, né? Então, são organizações bastante diferentes. A questão da União Europeia para o Putin é essa também, né? Existe a possibilidade, que até foi reforçada por essa invasão da Ucrânia, né, de que a União Europeia também desenvolva um aparato comum de defesa, né? Isso significaria treinamentos conjuntos, equipamentos, né, que operassem conjuntamente por todos os países, enfim, doutrinas coletivas, né? Isso tudo levaria a um aumento da capacidade militar dos europeus, né? E Putin também não vê isso com bons olhos, nem os Estados Unidos, de fato, né? Os Estados Unidos também não querem que se concretize essa aliança militar no âmbito da União Europeia, porque eles estariam de fora. E a Corte Internacional de Justiça da ONU ordenou que a Rússia suspenda a ofensiva militar contra a Ucrânia. O Tribunal da ONU respondeu a um pedido de emergência feito pelo governo da Ucrânia. A Corte determinou por 13 votos a 2 que a Rússia suspenda imediatamente os ataques. Apenas os juízes russos e chineses do tribunal votaram contra a ordem. No pedido, a Ucrânia afirmou que a invasão foi feita com base em informações falsas.
como a de um genocídio contra a população de origem russa no leste do país. Apesar da ordem do tribunal, muitos ainda não acreditam que a Rússia vai cessar os ataques. A presidente da corte, a juíza americana Johann Donoghue, afirmou que a corte está bem ciente da magnitude da tragédia humana na Ucrânia e está profundamente preocupada com o uso da força russa, que levanta problemas muito sérios de direito internacional. Após essa decisão, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se manifestou nas redes sociais. Ele escreveu: a Ucrânia obteve uma vitória completa contra a Rússia no Tribunal Internacional de Justiça. A corte ordenou que parasse imediatamente a invasão. A ordem é vinculante sob o direito internacional e a Rússia deve obedecer imediatamente. Ignorar a ordem isolará ainda mais a Rússia. Juliano, sobre isso eu quero te perguntar. Quer dizer, o tribunal dá a ordem, mas a Rússia não vai seguir, é isso? Veja, eu vou usar um conceito teórico de relações internacionais agora para falar um pouquinho sobre isso. Não é nada muito complexo, né? Não é esse o objetivo, mas existe um conceito chamado anarquia internacional, que significa que não existe nas relações internacionais uma autoridade legítima para impor comportamentos aos Estados, né? Então, o que se diz é que o sistema internacional é anárquico porque não existe os instrumentos de hierarquização presentes em uma sociedade como a brasileira, por exemplo, né? Então, no Brasil, existem as autoridades, né, que aplicam sanções, existem as autoridades que impõem sanções, que tomam as decisões, né? O Poder Judiciário toma decisões em relação a disputas e existem instituições que aplicam essas sanções, né? Então, imagina se o Poder Judiciário brasileiro, alguém cometeu um crime, o Poder Judiciário brasileiro toma uma decisão e diz, né, vá para a cadeia, né? E não tem a polícia, né? Então, o que falta nas relações internacionais é a polícia, né? Aquele que cometeu um crime não vai sozinho se colocar dentro de uma cela. É preciso que alguém o force a ir até a cela, né? Que alguém o leve até lá. E nas relações internacionais a gente não tem essa autoridade que impõe as sanções, né? Isso é chamado de anarquia e infelizmente, né, é uma realidade das relações internacionais. E esse contexto anárquico e não há, portanto, né, essa imposição das sanções e fica essa situação complicada, né? Muitas vezes as organizações internacionais decidem, só que não há quem possa executar legitimamente essas decisões. Isso acontece no âmbito da ONU, isso acontece no âmbito de diversas organizações internacionais que são ainda muito úteis, né? São úteis como mesas de negociação, como fomentadoras de diálogos, de acordos, são relevantíssimas no caso, por exemplo, dos refugiados, né? A gente está vendo as Nações Unidas operando com muita força, minimizando a situação catastrófica, né, do terreno. Então, elas são instituições importantíssimas, mas não nesse aspecto de compelir os Estados a se comportarem de uma forma determinada. Aí já elas não conseguem operar dessa forma. No caso desse Tribunal Internacional de Justiça, estaria julgando o Estado. O que poderia acontecer com a Rússia, então? Já que você mesmo aí fez essa alusão que não tem polícia para cumprir a ordem determinada, né? Aí, nesse caso, a Rússia perderia o quê? Credibilidade internacional? E aí, numa segunda resposta, queria que você explicasse para a gente também aí qual seria o outro tribunal de Haia, que é o Tribunal Penal Internacional. Olha, o Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas, né, que cometem crimes. Então, já é uma individualização, né, para que ele tenha legitimidade, o Estado precisa fazer parte dele. E aí a gente tem outro, né, o exemplo dos Estados Unidos, que não fazem parte, né, do TPI, por exemplo. Eles não aderem a diversas dessas regulamentações, até para não correr os riscos, né? Mas aí a gente tem e eu queria deixar bem claro que eu não sou especialista, né, no direito internacional, enfim, no funcionamento de todas essas cortes, estou dando explicações gerais sobre o tema, mas essas cortes todas, elas operam de acordo com esses limites, né, os limites de cooperação dos Estados. Então, se o TPI, por exemplo, condena um indivíduo,
espera-se que os estados que fazem parte do TPI cooperem com a instituição e entreguem aquele indivíduo condenado para que seja aplicada a sanção. Então, esses instrumentos, né, quando há cooperação dos estados, funcionam bem. Quando não há interesse de cumprimento das penas, funcionam mal. Voltando à primeira pergunta, é claro que essas condenações todas, né, enfim, as sanções, tudo isso, simbolicamente falando, é ruim para os russos, né, que vão ter muitas dificuldades para reconstruir a sua inserção internacional no pós-guerra. Reestabelecer o diálogo com os europeus, reestabelecer o diálogo com os Estados Unidos, né, e até mesmo com alguns dos seus aliados, né, mais tradicionais, vamos dizer assim, né, com a China, por exemplo, tudo isso vai dar muito trabalho à diplomacia russa, né, não vai ser uma tarefa muito fácil para nós, cidadãos, né, é importante que haja boas relações entre essas potências, mas vai ser um desafio muito grande para os russos estabelecer essas relações de confiabilidade, de confiança, que são extremamente importantes, né? O país recebe investimentos, recebe apoio internacional quando há confiança. No caso, não há mais confiança do Ocidente nos russos. E os países membros da OTAN descartaram a possibilidade de enviar uma missão de paz à Ucrânia. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. A missão havia sido pedida pela Polônia. O secretário-geral da Aliança Militar, Jens Stoltenberg, afirmou que pediu à Rússia que retire as tropas do território ucraniano, mas não existem planos de reforçar o exército ucraniano. E a Rússia também foi excluída do Conselho da Europa após 26 anos. Esta é a primeira expulsão de um Estado-membro nos quase 73 anos de história da organização. O Comitê de Ministros já havia suspendido a participação russa desde o dia 25 de fevereiro, mas a expulsão foi formalizada apenas hoje. Segundo a secretária-geral do Conselho da Europa, o processo foi aberto porque o ataque à Ucrânia vai contra tudo o que a organização defende e também constitui uma violação do Estatuto e da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Juliana, primeiro eu vou falar com você sobre a primeira notícia que eu dei aqui, sobre a missão de paz. Quer dizer, a OTAN não vai enviar essa missão de paz pedida pela Polônia. Por quê? Veja, a OTAN quer se distanciar, né, do terreno, no caso, né? É claro que a OTAN é parte ativa nesse conflito, até porque muitas das declarações fortes em relação à Rússia são feitas, né, pela própria OTAN. Os Estados Unidos têm uma proximidade muito grande com a instituição, como falávamos há pouco, né, e os Estados Unidos são um ator central nessa disputa, mas a OTAN também é uma das protagonistas, né, de acordo com o Putin, pela sua expansão que ele decidiu pela invasão ucraniana, mas, por outro lado, colocar tropas, né, no terreno, colocar militares com a bandeira da OTAN no terreno significaria colocá-los em um estado muito próximo de confrontação militar com os russos. Se isso ocorrer, é uma escalada num nível muito elevado, né? Então, até agora, a OTAN e a própria Rússia estão buscando impedir essa escalada de confrontação direta, né? Os russos já se comprometeram, enfim, né, a não atacar outro país que não seja a Ucrânia. Já houve, né, bombardeios a bases militares perto da Polônia, inclusive, mas passar a fronteira traz um risco que eu imagino que os russos não queiram correr, que é o risco de uma confrontação direta entre a OTAN e eles, e isso já significaria, né, um aumento muito grande da possibilidade de uso de armas nucleares, e a gente está falando aí sim de um provável início de uma guerra de proporções avassaladoras, né? Então a OTAN está segurando, né? Os russos também, de certa forma, estão segurando, né, o engajamento direto aos países da OTAN, porque a escalada, né, tem limites, assim, é uma questão bastante séria. E aí a segunda questão que eu queria falar com você é sobre essa exclusão da Rússia do Conselho Europeu. Queria que você falasse para a gente sobre essa saída do país e também qual é a função desse conselho, que seria um órgão de defesa aí dos direitos humanos.
Então, a Rússia saindo desse órgão, o que isso representa? Olha, simbolicamente, como falávamos, representa bastante, né? Representa um afastamento muito grande, muito importante da Rússia em relação aos Estados europeus, dos quais ela era uma importante aliada, né? Tanto nas trocas comerciais, econômicas, quanto em termos geopolíticos, né? A Rússia faz parte do contexto europeu. Uma parte importante da Rússia faz parte do contexto europeu, né? E por isso a Rússia, enfim, tinha canais abertos e constantes de diálogos com os países europeus. O Conselho Europeu era um desses canais, talvez o mais importante em termos institucionais, por meio dele, né, que se negociavam diversas inter-relações entre os países europeus e a Rússia, e agora esse canal não está mais aberto. Eu considero que esse tipo de exclusão, apesar de simbolicamente importante, trabalha numa direção que não é a mais interessante. Por quê? Porque uma potência nuclear como a Rússia, né, que está sob pressão, quando ela começa a ficar cada vez mais isolada do sistema internacional, ela também começa a ficar cada vez mais perigosa. Nesse momento, é importante mantermos os canais de diálogo abertos, e o Conselho Europeu era um desses canais, né? Então, trazer a Rússia para perto, ouvi-la, criticá-la abertamente, né? Condenar as ações, mas o fechamento de canais de diálogo não vejo com bons olhos. Nesse momento, eu temo que quanto mais isolada, quanto mais excluída estiver a Rússia, Zelensky, por exemplo, pediu a sua exclusão do Conselho de Segurança da ONU. Seria algo também inédito. Se isso começa a ocorrer, a gente tem uma Rússia cada vez mais isolada, cada vez mais retraída e cada vez mais perigosa, na minha opinião, né? É importante manter os canais abertos durante toda a crise, durante todo o conflito, para que se encontrem soluções, né? Esse foi um dos grandes acertos de Estados Unidos e União Soviética na crise dos mísseis lá em 1962. Os canais de diálogo, depois que a União Soviética instalou mísseis em Cuba, foram mantidos abertos durante todo o tempo e até foram elevados depois da crise dos mísseis, né? A crise dos mísseis foi uma crise em que houve uma quase confrontação nuclear. O nível de tensão chegou a um nível altíssimo, porque aí a gente estava falando de confronto direto entre as superpotências e aí houve uma desescalada depois da crise, né? Então, a gente precisa buscar esse ponto de desescalar, a gente precisa buscar esse ponto de resfriamento das relações, porque senão a gente está cada vez mais próximo de uma confrontação que vai ter aí efeitos inimagináveis. E a ONU afirmou que a guerra na Ucrânia pode agravar a fome no Iêmen. O alerta foi feito em um relatório da classificação integrada de fase de segurança alimentar de uma conferência para arrecadar fundos. O país depende inteiramente de importações de alimentos para manter o abastecimento. E a ONU está pedindo cerca de 4 bilhões de dólares para o país, considerado o mais pobre do mundo árabe. Os Estados Unidos afirmaram que vão enviar quase 600 milhões de dólares para ajudar o Iêmen. Quer dizer, a gente vê aí, né, Juliana, um conflito entre dois países, várias potências em volta, tentando ali de alguma forma fazer com que isso pare, mas também estão sendo afetadas. E aí a gente vê os países pobres, muitos países da África, muitos países do Oriente Médio, que não têm recursos, que não são grandes potências, que vão sofrer diretamente com isso, com esse conflito. Quer dizer, já estão sofrendo, como aí o caso do Iêmen que a gente viu, né? Exato, esse é um dos grandes problemas, né? Depois que o conflito é iniciado e quando as superpotências, né, militares do mundo começam a prestar atenção, né, nas regiões de conflito, muitas regiões periféricas do sistema internacional ficam esquecidas. E isso traz um prejuízo enorme, né? Porque aí há todo um problema de segurança alimentar, de segurança sanitária, as condições mais básicas de vida acabam sendo perdidas, né, por essas populações. Isso gera crises muito grandes, né? A crise não se dá só
onde o conflito está sendo travado, apesar de que, claro, nenhuma população está sofrendo tanto quanto a população ucraniana, mas há repercussões ao redor do mundo todo, né? Tanto em preço de alimentos, quanto em capacidade de comércio, quanto a gente está observando no Brasil agora, né? A questão da gasolina, mas também haverá efeitos, né, para a indústria agropecuária do nosso país, no médio e longo prazo. Enfim, como o mundo hoje é muito interdependente, o sofrimento ele não fica só onde o conflito está sendo travado, né? Ele se expande ao redor de boa parte do sistema internacional, e aí, nesse sistema capitalista que a gente está inserido, sempre quem sofre mais são as pessoas que já não tinham boas condições quando o conflito foi iniciado, né? As populações mais pobres do mundo sempre acabam ficando mais afetadas, sem dúvida. Você consegue enxergar uma diferença de tratamento? Porque aí no caso da Ucrânia a gente vê que é um país muito grande, um país europeu, a gente vê aí uma grande quantidade de ajuda militar, financeira que o país vem recebendo, o mundo, todas as atenções voltadas para a Ucrânia nesse momento. E aí a gente vê outras guerras, outros países que sofrem ataques, que não estão recebendo sanções, que não estão recebendo a mesma ajuda. Por exemplo, aí no caso do Iêmen, Arábia Saudita, que a gente não vê recebendo sanção. Você acredita que há uma diferença nisso? Não é que eu acredito, assim, ela existe, é inegável que essa diferença exista, né? E aí há várias questões para isso. Uma das questões que eu tenho apontado é a questão racial, né? Infelizmente, o ser humano continua trabalhando a partir de perspectivas raciais. A periferia do sistema internacional sofre muito há muitos anos e nada é feito, né, para sanar os problemas da periferia. Nós, na pandemia, temos visto isso de novo, né? Na pandemia, os países estão dando terceira, quarta, quinta dose. Eu estou aqui nos Estados Unidos, né? A gente encontra vacinas em todos os lugares, é muito fácil encontrar vacina, e a periferia do sistema internacional não as recebe, né? Então, há uma conotação racial, há uma conotação geográfica, há um preconceito muito grande com relação aos problemas que muitos países desenvolvidos não veem como seus, né? Há também uma questão geográfica por trás dessa preocupação maior com o caso da Ucrânia, né? A Ucrânia está próxima do contexto europeu e aí, é claro, que chama mais atenção, né? Então, os ucranianos cruzando a fronteira, né, eles se tornam ali um problema, né, que faz parte do contexto europeu. Mas veja que quando era a guerra na Síria, né, quando era a guerra na Líbia, houve uma migração menor do que a migração de ucranianos nesse momento, e isso era vendido como uma crise migratória, né, como um problema de grandes proporções. E agora não, agora há todo um esforço de cooperação, um esforço de receber os ucranianos, né? Então, é claro que há uma questão também, né, de pele, é uma questão também de se ver no outro, né? Quando o europeu vê o ucraniano, a imagem do ucraniano cruzando a fronteira, sofrendo, chorando, né? Toda essa problemática, é claro que ele se sente mais, e isso está muito evidente, né? Em vários até comentários de imprensa sobre isso, né? É claro que ele se sente mais próximo daquele cidadão que vem sendo afetado, né? É uma pena, e eu espero que toda essa crise na Ucrânia gere uma reflexão para que nós prestemos mais atenção em outras crises, né? Em outros problemas humanitários que são gravíssimos, né? Eu já estive, por exemplo, no campo de refugiados, né? O Rohingya, na fronteira entre Bangladesh e Myanmar, eram mais de 1 milhão de pessoas refugiadas, e nós, no Brasil, sequer ouvimos dessa problemática quase, né? Quase não se fala sobre isso. E são pessoas passando fome, são pessoas muito necessitadas que estão fugindo de um genocídio, né? O Myanmar comete um genocídio contra essa população específica e pouco se presta atenção para essa problemática, né? Então, infelizmente, há uma diferença, mas eu tento olhar também para o lado positivo, né? Com a esperança de que nós, olhando para tantas imagens de dor, para tantas imagens tristes nesse momento, e aí é um elogio que eu faço, né, a essa cobertura,
mas que nós passemos a também cobrir outros, né, outros conflitos que nós levemos, né, a imprensa, enfim, e tragamos as imagens também para perto de nós. Juliano, você está nos Estados Unidos? Estou morando aqui nos Estados Unidos por 6 meses, né? Eu vim com uma bolsa de professor visitante da CAPES e estou trabalhando como professor visitante na Universidade da Virgínia. Então, só para a gente concluir, como que a guerra tem sido mostrada, como que ela tem sido tratada pela imprensa aí nos Estados Unidos? Olha, de forma muito próxima, né, ao que vem sendo tratado no Ocidente como um todo, né? Putin é visto como um criminoso, enfim, né, e os países da Europa Ocidental, Zelensky, né, como defensores dos valores ocidentais, da democracia, enfim. Então há uma conotação assim de que há um lado, né, que faz tudo positivamente e outro lado que faz tudo de forma criminosa, enfim. Eu discordo dessa abordagem, né, pelo que eu já disse, né, para mim não tem lado bom na história, né, infelizmente só tem lado ruim. Apesar de que o Zelensky sim está cumprindo um papel importante, né, na defesa dos valores ucranianos, tem decisões dele que eu considero bastante criticadas, mas aqui nos Estados Unidos há uma preocupação muito grande, né? Eu estou no Departamento de Ciência Política aqui na Universidade de Delaware e os debates são constantes, né, sobre a crise em si, a sua origem, né? Muitos analistas, né, criticando, enfim, a invasão, todos, na verdade, criticando a invasão, mas aí há uma divisão, né? Alguns entendem que foi um erro a expansão da OTAN em direção à Europa Oriental e outros entendem que, na verdade, isso não tem nenhuma relação causal com a invasão, né? Que está mais relacionada a um expansionismo russo e a conotação, né, perversa, criminosa do Putin, né? Então há essas discordâncias, mas enfim, né, a condenação à invasão é geral, e eu concordo plenamente com essa condenação. Tá certo, Juliano Cortinhas, professor de Relações Internacionais, muito obrigada pela sua participação e uma ótima noite para você, viu? Eu que agradeço pela entrevista, um espaço excelente, agradeço muito pelas perguntas muito boas e pela oportunidade de estar falando com vocês aí, com toda a audiência. Muito obrigado. Está convidadíssimo para voltar aqui. Que bom, agradeço.